Boa tarde, doutor Marcos. Tudo bem? É o João que está aí? Excelente. Sou Ué, eu. que honra, mano. Não sabia que você estava nessa, não. É o Daniel que estava aí. Ele me falou que era seu amigo. Não sabia que você ia estar aí, não. Que prazer. Prazer é nosso, professor. Queria primeiro te agradecer demais a sua disponibilidade de estar com a gente aqui, trocar uma ideia com os acadêmicos. Eu vou passar a palavra primeiro para o Daniel aqui, para ele se apresentar o nosso grupo de trabalho e depois a gente abre para trocar uma ideia. O maior prazer. Boa noite, doutor Marcos, tudo bem? Oi, tudo bom? E você? Daniel, né? Tudo ótimo. Primeiro, agradecer pela disponibilidade, ter vindo aqui conversar um pouco com a gente, compartilhar um pouquinho da sua experiência. Meu nome é Daniel, eu sou acadêmico de medicina aqui da UFMG do 10º período. E esse grupo, ele surgiu uma iniciativa do doutor João, que convidou a gente. E eu sempre agradeço ao doutor João pelo convite de ter criado o grupo. Partiu muito do pressuposto que o Dr. João acredita que a gente tem muito potencial, a gente tem muita energia, mas a gente tem pouca oportunidade de expressar essa energia, exteriorizar isso, de trazer isso para a vida real. A gente fica muito no mundo acadêmico, nos anos que a gente tem mais energia, mais capacidade produtiva, e a gente não exterioriza isso, gera angústia. Então o Dr. João criou esse grupo um pouco com essa mentalidade, da gente poder ter uma experiência de vida real, sair um pouco do mundo acadêmico. E aí o grupo veio crescendo desde então. A gente tem uma turma muito, muito bacana aqui. Já tem aluno de engenharia também, tem aluno de medicina. A gente discute muito aqui sobre inovação, empreendedorismo, perspectivas da saúde, o futuro da medicina. E, em linhas gerais, é isso que o nosso grupo tem feito. E a gente tem alguns projetos aqui dentro também, que estão surgindo aqui, que a gente está trabalhando em cima deles. A grosso modo, a gente tem alguns projetos aqui dentro. A gente tem um evento que a gente está organizando, o Health Business Summit, que vai ser provavelmente o maior evento de empreendedorismo do Brasil, em saúde, que a gente está coordenando aqui. O João Ineco pode falar um pouco mais, ele está à frente do evento. Tem um projeto de teleoftalmologia que está sendo organizado pelo Mauro, junto com o Dr. João. A gente tem a Nuex, que é uma empresa de inteligência médica que trabalha com NPS, algumas ferramentas de gestão em oftalmologia. A gente tem o trabalho do Caio, Opt Experience, que é voltado para a formação de wet labs e outras formas de aprendizado prático em oftalmologia aqui em Belo Horizonte. São alguns... Esqueci de algum? E podcast, inclusive, é importante a gente tocar nesse ponto, que a gente sempre traz convidados aqui muito interessantes no grupo. A gente pensou, por que a gente não cria um podcast dessas nossas reuniões, dessa conversa? Semana passada, por exemplo, o Rafael Mendes estava aqui. A gente falou um pouco sobre você na reunião de semana passada. Falamos bem, não precisa ficar preocupado, não. E a gente teve essa ideia de criar esse podcast. Que a gente grava, com a sua autorização, a gente grava a nossa conversa, depois a gente edita e a gente manda. Se quiser cortar alguma coisa, a gente corta. Então, assim, é bem à vontade. E a gente publica isso e transforma isso para que outras pessoas possam tá ouvindo também o que a gente conversa aqui. Em linhas gerais, é isso. O que você acha? Para mim? Eu tô na minha praia aqui. Isso aqui é tudo que eu gosto. É difícil ter um grupo desse jeito. Só podia vir do João mesmo. Um grupo com tanta, vamos dizer, com tanta inovação, tanta garra, né? E traduzido, tudo movido por angústia, né? Eu acho que isso é muito interessante. A angústia de crescer, de fazer, de empreender e de se arriscar. Acho que essa angústia é uma angústia branca, né? Aquela angústia ruim, aquela angústia negra que traz consequências trágicas em todos os aspectos da vida humana. Essa é uma angústia ruim. Essa angústia boa de crescer e fazer, e acontecer e sonhar. Todo mundo isso é maravilhoso, né? O sonho faz parte da nossa vida e ele é que nos move. Eu estou junto com vocês nessa aí. Quero estar aqui agora, na verdade, é para aprender, viu? Tanta coisa vocês estão fazendo aí. Eu vou contribuir, talvez, alguma coisinha de experiência de vida. Os tempos são outros, mas
as experiências básicas de persistência, acreditar, investir, isso tudo faz parte do trajeto, né, do percurso, da jornada. Eu estou aqui, estou pronto, vamos conversar, ver o... Você já falou tanta coisa aí, eu estou curioso para saber tanta coisa que estão fazendo aí, teleoftalmo, uma experiência nova com NPS aí, de Net Promoting Score, coisas que vocês estão fazendo, Optical Experience. Rapaz, eu quero participar desse grupo aí, eu quero fazer parte dessa turma aí, viu, João? Você está com uma turma boa aí, hein? Bom, vamos lá, eu estou aqui, eu sou Marcos, né? Marcos Pereira de Ávila, sou mineiro daí de Minas Gerais, sou de Uberlândia. Nasci numa família ligada ao agrobusiness e com muita luta. Nós somos meninos assim que tínhamos meu pai estava construindo a vida. Saímos aí de Uberlândia, começou um processo de construção da vida e de aprender a ser um pouco empresário, e nós todos trabalhávamos com ele, as mãos calejadas. Ele começou num negócio de venda de peças, depois que virou uma venda de tratores, e foi caminhando, e nós sofremos muito aí para chegar em algum ponto. Depois mudamos para Goiânia, nos primórdios de Goiânia, aí, há muitos anos. Eu tinha 10 anos, hoje eu tenho 66, 50 e poucos anos que estamos morando em Goiânia. E aí, uma trajetória aí que foi caminhando. Voltei para Uberlândia, fazer UFO, Universidade Federal de Uberlândia. E aí passei no concurso público para ir para os Estados Unidos, para residência, um concurso no INAMPS. Antigamente era o INAMPS, era o SUS, um dos institutos que precederam a criação do SUS. O SUS só veio lá em 1980, vocês sabem, a Constituição Cidadã, que foi implementada em 88, na verdade. Depois, e aí passei nesse concurso, fiz residência no Hospital da Lagoa, me candidatei a uma vaga de fellow na Universidade de Harvard, lá em Boston. Fui aceito em segundo lugar, e fui aceito para ficar lá um período de 6 meses, estendi mais um ano, e fui ficando. As oportunidades foram surgindo, eu fui publicando muito, fazendo muita coisa interessante. Ganhei um prêmio de melhor trabalho na Academia Americana de Oftalmologia enquanto eu era fellow lá em retina. E aí fui ficando. Aí, quando completaram os 5 anos de minha vida lá em Boston, falei, bom, agora está na hora de ir embora. Vim embora para Goiás e vim para, às vezes, trabalhar em Belo Horizonte. O professor Hilton Rocha me convidou lá no Instituto Hilton Rocha, lá no Alto das Mangabeiras, e tinha também 2 convites para ir para São Paulo, do médico chamado Suel Abujan e outro chamado Tadeu Simvintal. Eu visitei os 3 e falei, acho que não vai dar certo, não, eu vou embora. E acreditei, vim embora para Goiânia, montei um serviço de retina, que era uma especialidade pouco desenvolvida naquela época, nos moldes que eu tinha aprendido. Vitrectomia, no Brasil usava-se ainda pouquíssimos, 1, 2, usava cirurgia de vitrectomia com microscópio. Sim, todo mundo fazia com oftalmoscópio indireto. Eu comecei a fazer essas coisas todas, depois fundei uma instituição fui trabalhar por um grupo aqui em Goiânia chamado Instituto de Olhos. Depois do Instituto de Olhos, eu montei meu próprio hospital, chamado CBCO, que foi um sucesso. Na sequência, eu trouxe para o Brasil a vitrectomia de grande angular, trouxe a indocianina verde, trouxe o endolaser com PurePoint. Foi uma série de tecnologias que eu fui trazendo, e isso me tornou um centro de referência, me deu fôlego para montar o Hospital de Goiânia e depois montar o Hospital de Brasília. O Hospital de Brasília nós montamos com uma outra concepção, já focado na qualidade, e esse hospital virou uma referência, e essa referência, estou vendo ali, quem está ali é o Gabira? Isso, Gabira, muito bem, Marcos. Ô, Mauro, tá bom? Tudo bem? Você está de cabelo branco, hein, Mauro? Pois é, o tempo passa, hein, Marcos? Verdade. E aí, então, boas lembranças daquele tempo nosso. Pois é, que prazer, muito prazer mesmo. E aí o Brasília virou uma referência, montamos todo com conceito, já começamos com
com governança corporativa lá em Brasília, virou um hospital muito bacana. Recentemente a XP se interessou pelo negócio, nós passamos o Hospital de Brasília e continuamos aqui em Goiânia, com 3 hospitais, que é em Aparecida de Goiânia, aqui do lado onde eu comecei, do CBCO, que é o ICL, e um hospital também no Tocantins, que é um hospital de muito sucesso da região norte da nossa região aqui. E é isso. Além de tudo isso, eu entrei para a faculdade, fiz o concurso de professor adjunto, depois um outro concurso de professor titular, montamos um serviço de referência do SUS aqui no estado, construímos um hospital dentro da universidade chamado Serof, e lá nesse hospital são atendidos lá 15 mil pacientes por mês. O hospital cresceu muito, era ligado ao Hospital das Clínicas, e hoje, desde 22 de novembro do ano passado, mês passado, completou um ano, ele se tornou um hospital independente, um hospital de olhos da UFMG com uma administração completamente autônoma e bastante interessante, um modelo bastante interessante de crescimento. E na parte acadêmica, então, me tornei professor titular lá da UFG, Universidade Federal de Goiás, e na sequência é isso. Então, tem a parte também, que a parte associativa, fui presidente da Sociedade Brasileira de Retina, depois presidente do CBO, fui presidente mais novo do CBO até hoje, fui presidente do CBO com 40 anos, e introduzi várias mudanças, toda a parte associativa, organizacional, um modelo de gestão dentro do Conselho Brasileiro, e o Conselho Brasileiro hoje está entre as 5 maiores entidades brasileiras do movimento associativo do movimento médico nacional. Então, o CBO hoje realmente é um destaque. Aí fui convidado para ir para a Associação Médica Brasileira, fui diretor de Economia Médica e diretor acadêmico durante 8 anos na Associação Médica Brasileira, implantei uma série de novidades na AMB também, e que estão até hoje patentes lá, um modelo de gestão, um modelo de credenciamento das unidades, a CBHPM, que nós começamos com um modelozinho lá no CBO, que era um novo coeficiente, nós ajudamos a criar a Coeso a nível nacional, que a Coeso era uma entidade pequena, que é uma cooperativa, que hoje até caiu um pouquinho, mas nós ajudamos lá, então, no movimento professor do Eleus, que era o presidente, nós participamos diretamente na criação da CBHPM, intensamente mesmo, ia a São Paulo quase toda semana, nesse movimento, e acho que foi um movimento muito legal, que trouxe grandes vitórias para o movimento médico brasileiro. É isso. Então, a parte universitária, eu já falei, da universidade, nós temos um centro intenso, nós hoje participamos de 17 protocolos internacionais, geralmente de grandes indústrias, né, patrocinados, e tocamos aqui, temos um projeto legal aí com a Liga Acadêmica. Hoje mesmo eu tive uma reunião na TV UFG, agora às 16h. A Liga Acadêmica nossa aqui ganhou um prêmio nacional, a Liga Acadêmica de Oftalmo, chama LOFT. É um projeto, eles têm projetos maravilhosos aí de assistencialismo, de conscientização da importância social do aluno de medicina e da importância dele, vamos dizer, cultuar o SUS e fazer o SUS uma entidade nacional que a gente precisa ter orgulho, um sistema universal, financiamento com imposto público, e que tirou da linha da miséria, em termos de saúde, uma quantidade enorme de brasileiros. Então, essa é a minha vida aí. Eu quis fazer um resuminho para a gente entrar no assunto aí que possivelmente, vocês falaram com o Rafael, vocês vão querer falar de private equity, né, de fundos, disso, daquilo, ou de outras coisas aí. Eu estou prontinho a dar minhas opiniões, não sei se todos vão concordar, mas é uma opinião sincera e de muita boa vontade, querendo muito para alguma coisa que eu possa falar, que possa ajudar e, às vezes, dar um norte para alguém que está escutando a gente aí. Bom, então, essa minha introdução, falei tudo, acho assim, desculpa se eu estendi um pouco, mas daqui para frente eu estou pronto para a gente discutir, e eu quero mesmo aprender com vocês aí, com tanta coisa de inovação aí. O Hackathon, né, deu a ideia lá para o CBO, criamos o Hackathon. Aqui nós temos aqui na UFG, nós fizemos já 2 grandes encontros aí de startups, que eu e o Maurício Prudente,
que é um médico, ele não é ligado ao UFG, nós fizemos lá na UFG, foi um sucesso enorme. A primeira versão foram 600 participantes, essa última já foram 800 e pouco, e só de startups da área da saúde. É um belo de um evento que trouxe, algumas startups saíram de anjo para investidas, e é um negócio bem legal mesmo. Bom, então acho que estou aí por conta. João, mais uma vez, parabéns. O que é isso? Fico muito feliz. Mauro está aí com a gente também, Mauro Gobira, meu grande companheiro aí, a gente boníssima, meu amigo. E estamos aí junto, vamos ver se a gente troca umas ideias. Estou à disposição. Bacana, obrigado por compartilhar com a gente, doutor Marcos. Muito legal. Inclusive, o Mauro Gobila 2 está aqui também. É xerox, né? É xerox, não precisava nem falar, né? Não precisa fazer DNA, não, é igualzinho, né? É parecido. Você é pelo menos metade bom cirurgião do que seu pai é, não? Se um dia eu me tornar, eu vou ficar feliz demais. Se você chegar na metade dele, você pode ficar feliz demais. Tá de parabéns. Pois é, com certeza, sem dúvida. Bacana. Parabéns, que isso, filho, é um orgulho, hein, Mauro? Parabéns, hein? Você orgulho demais, Marcos. Medicina. Que show, meus parabéns. Obrigado, Marcos. Eu não queria me intrometer muito, não, mas eu tive uma oportunidade de estar com essa galera aí, e uma das coisas que eu comentei com eles no dia é que o tempo que eu tive com você, Marcos, foi um tempo assim, sensacional. Eu aprendi muita coisa da parte técnica em oftalmologia, mas quando acabava o horário, aquele tempo que a gente sentava para poder bater papo, eu aprendi muita coisa na minha vida, de gestão, de lidar, sabe, com a empresa, com a vida, até mesmo a escolha de vir para a Teoflotone, você não sabe, mas de uma certa forma você interferiu nisso também com seus conselhos. Então, o que eu falei com eles, esse que eles estão tendo aí, essas oportunidades, assim, é uma oportunidade de ouro de ter esse contato com pessoas com uma capacidade tão grande quanto a sua, e que a gente, na nossa época, não tinha essas coisas, não tinha essas oportunidades, né? Deus me presenteou com essa oportunidade de estar lá com você, de aprender tanto, e eles estão tendo essa oportunidade agora, assim, quase que semanalmente, e com pessoas sensacionais como você, para eles tirarem o melhor proveito possível disso, porque isso vale muito na frente. Claro que o conhecimento técnico conta muito, é muito importante, mas a experiência, igual você falou, de gestão e dessas outras coisas que fazem o diferencial na vida de um profissional, isso aí você não encontra na sala de aula, encontra nessas conversas, nesses bate-papos, fora de sala de aula, até mais, né? E nesse encontro como esse agora, que é extremamente rico, com certeza, né? Eu quero só aproveitar para te agradecer, Marcos, aquele tempo, e sempre me lembro muito dele, e comento sempre com o Mauro Filho também. Foi um tempo muito precioso, um tempo de ouro para mim, e sempre reverencio muito o seu nome, é uma referência para mim sempre, viu? Muito obrigado. Essa galera tem que aproveitar o máximo, aproveitar. Então, fico feliz, muito obrigado pelas palavras, eu retribuo para você. Você também é uma pessoa especial, sempre. Obrigado, Marcos. Um abraço. Outro. Vamos passar então para as perguntas. Alguém quer começar fazendo alguma pergunta, algum questionamento? Eu queria fazer uma pergunta para você, professor. A origem desse grupo, na verdade, é um grupo interinstitucional. Eu convidei os presidentes das ligas aqui de Belo Horizonte, da região. Então, quase todo mundo é de escola diferente, os meninos tinham alguma convivência, mas eles eram ou são os presidentes de ligas, e depois a gente foi agregando mais liderança dentro das escolas. E muitos deles pensam em fazer oftalmologia. Eu queria que você compartilhasse com a gente qual foi sua motivação de fazer oftalmo lá atrás e como que você vê hoje esse estudante de terceiro, quarto, quinto ano que pensa em fazer oftalmologia, mas que às vezes, por causa a epidemia de informações, às vezes fica ansioso, acha que medicina está acabando porque está formando muita gente, ou que o mercado está muito difícil, que as coisas não acontecem. Qual que é a sua visão da oftalmologia para essa geração que está entrando na residência, ou está prestes a entrar na residência, e como que você vê a perspectiva da oftalmo no futuro? Bom, eu acho a perspectiva da oftalmo tem duas facetas. Primeiro, da preparação. Eu acho que
o oftalmologista bem preparado, com uma residência com um credenciamento específico, que saia da residência já com o título de especialista, faça provas do CBO e tenha o título do MEC, se quiser só o do MEC e do CBO, e de preferência os dois, ele já está com meio caminho andado. São 21 mil oftalmologistas no Brasil. O Brasil ainda tem um apoio, um suporte, de uma necessidade de população por habitante que pode dobrar esse número com segurança e ter serviço e trabalho para todo mundo. Agora, vai ter que ter uma outra realidade, que, infelizmente, os tempos têm mudado e o novo oftalmologista ele precisa estar preparado com múltiplas facetas. Eu digo isso o tempo todo aqui para os nossos residentes. Os nossos residentes, quando eu comecei a residência aqui na UFG, em 1997, eles queriam entrar para operar catarata, o sonho era operar catarata. Hoje a coisa mudou um pouco mais. Nós temos que estar mais também preocupados com outras vertentes da oftalmologia, como, por exemplo, o ensino e a conscientização de que grande parte do movimento vai ser um movimento dedicado à clínica, em especial aos óculos, à prescrição de óculos. Mas, de certa forma, o oftalmologista, ainda, se você olha no contexto das especialidades, ele tem uma condição de vida muito boa, a possibilidade de ganho de futuro é muito boa, graças à luta de muitos, como, por exemplo, o João, que luta incessantemente. Nós temos, dentro do sistema de remuneração da medicina suplementar, uma boa remuneração, é uma especialidade prazerosa e que traz a possibilidade de termos 3 coisas. Consulta, exames próprios, porque os exames nossos são muito específicos, não estão em laboratórios. Raras vezes São Paulo tem 1 ou 2, e nem sei se a BH tem, mas acho que laboratório não faz esses exames nossos, e exames e cirurgia. Bom, e o que acontece mais? Dentre as especialidades, tem um ranking mundial hoje, as especialidades que vão mais sofrer com o envelhecimento da população. E a oftalmologia, sem dúvida nenhuma, está entre as 3 primeiras. Por quê? Porque as principais causas de cegueira estão na população acima de 60 anos. E isso demanda um cuidado oftalmológico de muita intensidade. Não vai ter oftalmologia, nós não temos hoje oftalmologistas suficientes para atender toda a demanda que se apresenta, principalmente da população acima de 60 anos, a população idosa. E o Brasil, vocês sabem, em 1950, por aí, assim, nós éramos a população com a 16ª população em número de idosos no mundo. Agora, em 2025, daqui 3, 4, 5 anos, nós já seremos a 6ª. A China sempre foi a que teve mais idosos no mundo, vai continuar sendo. Depois a Índia, depois a 3ª, Rússia, Japão, Estados Unidos e Brasil. Então, essa relação de envelhecimento da população tem um campo de trabalho imensurável. Imensurável, eu acho que o oftalmologista... E a interação do oftalmologista com as múltiplas especialidades faz com que a gente tenha uma necessidade realmente de ter interação, cito, por exemplo, com o cardio, com o endócrino, com moléstias infecciosas, parasitárias. E eu acho que eu sou suspeito para dizer sobre as outras especialidades, convivi muitos anos na MB e eu fico, não tinha outra, tinha que ser essa mesmo, tinha que ser oftalmo mesmo. Eu não vejo assim, questão, tem um lado de foro íntimo e foro pessoal, é mais das necessidades de cada um e das convicções de cada um. Existia também uma certa fleuma que o oftalmologista precisa ser um cara que tem dinheiro para investir, porque é um investimento muito caro para começar. Lê do engano. Hoje você compra um consultório oftalmológico aí por uma quantia bastante razoável, entre 80 e 100 mil reais, você consegue montar um consultório e trabalhar no interior, ou se associar a um grupo que tenha já mais estrutura. Isso eu acho que faz uma grande diferença. Então, em resumo, por não termos no Brasil outro profissional, e nós não vamos ter, a gente luta para isso, que o médico, como em outras profissões, seja aquele que cuide da saúde da população,
não termos aí outras especialidades que possam estar invadindo essa área de atuação do oftalmologista, que é um oftalmologista muito bem preparado, o campo de trabalho, eu acho que isso é importante na decisão, a decisão pessoal de gostar é importante, mas também esse contexto, essa análise do como um todo, do mercado, acho que faz parte da decisão e eu acho que a análise de mercado para a oftalmologia é muito boa. Doutor Marcos, tudo bom? Aqui é o Mauro Filho. Eu queria te fazer... Beleza. Eu queria te fazer uma pergunta em relação a esse movimento de fusão e aquisição das grandes clínicas e da verticalização também das operadoras de saúde. É um caminho que é evidente nas grandes cidades, nas capitais, mas como você vê as clínicas das cidades de médio, pequeno porte? Há tendência de migração desse modelo de fusão e aquisição para as cidades de médio e pequeno porte ou não? Essa é uma pergunta que eu não saberia, na verdade, responder. Eu acho que o que eu sei te dizer é do movimento, como que ele começou, como que ele está se consolidando no Brasil. Isso eu posso te dar uma opinião bem consolidada, pessoal, a respeito desse assunto. Tudo começa lá atrás, 10, 12 anos atrás, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as grandes bolsas de proteção do médico são as universidades. Vocês sabem disso, eu morei lá há muitos anos, trabalhei numa grande universidade durante 5 anos, e a bolsa de proteção da universidade, em termos de conhecimento, de saber, de construção de carreira dentro da universidade, é muito sólida, mesmo porque o ganho que a universidade faz com que o médico possa ter é significativo. E, além do que, as grandes universidades têm uma open mind que é muito diferente. Essa mente aberta das grandes universidades americanas faz com que o médico possa ter seu doente particular dentro da universidade. Então, as grandes clínicas começaram, então, num movimento meio de interesses diversos entre as grandes clínicas e os planos de saúde suplementares, os HMOs. Os Estados Unidos, vocês sabem, são enorme a quantidade de planos de saúde, mais de 1.500 planos de saúde. Aqui no Brasil, nós éramos em torno de, João depois pode falar isso melhor, 300 ou 400 e pouco, foram diminuindo, fusão dali, fusão daqui. Hoje, o número de planos de saúde diminuíram muito e estão na mão de grandes corporações, alguns outros pequenos aqui e ali. De forma que esse movimento do plano de saúde nos Estados Unidos era muito intenso contra as clínicas. E começava, então, a sofrer ataques ataques eu não diria, mas começaram a ter a análise de risco que eles fazem dessa situação, sempre estava como um dos fatores principais a queda da precificação do trabalho médico e da remuneração para a OPME, para procedimentos, enfim, para as órteses e próteses, né, que eu estou dizendo, OPMS. Enfim, tudo isso sofrendo, o padrão foi diminuindo. E as universidades com seu bolsão de proteção. O que aconteceu? Foi um movimento natural, oportunista, de grupos nos Estados Unidos que viram uma oportunidade. Por quê? Porque a oftalmologia tem uma situação que é muito específica, gera muito caixa. Gera muito caixa porque movimenta muito, gera muito caixa e tem uma margem. A gente não pode dizer que essa margem é muito boa, eu sempre choro, não é tão boa assim, mas a margem perto das outras especialidades é uma margem relativamente interessante. Então, isso chamou a atenção dos Estados Unidos, dos investidores que queriam consolidar isso e, com esse movimento, fazer o que eles chamam de sinergia. Junto mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, eu posso ter uma conversa mais altruísta com o plano de saúde, eu posso comprar da indústria por um preço menor e eu posso ter um centro de serviços compartilhados e eu vou nesse caminho e vou, então, ajudar essas clínicas, todo mundo fica bem e a gente melhora a margem, melhora a negociação, melhora a compra, faz tudo isso. Então, esse movimento começou lá nos Estados Unidos e foi um sucesso. Eles começaram com as M&As de hospital, M&A, Merger and Acquisitions.
merger and acquisitions de grandes hospitais americanos foram se fundindo, começaram com clínicas e agora, uma que entrou logo de cara nesse movimento de M&A dos Estados Unidos foi a oftalmologia, e lá hoje tem 23 grandes grupos nos Estados Unidos. Tem menos oftalmologistas que no Brasil. Estados Unidos hoje tem 18 mil oftalmologistas, mas tem muito optometrista. E não raro, esses grupos de M&A fazem também a fusão de grupos mistos de oftalmologistas com optometristas, de forma que tem 23 grandes grupos nas duas costas leste e oeste e no meio dos Estados Unidos. E mais os pequenos grupos de M&A, que eu não sei dizer para vocês quantos, que têm também feito a fusão e aquisição em menor escala de clínicas, e está tendo agora o M&A do M&A. Então, está começando agora os grandes grupos se fundirem e vender para fazendo IPO, vender para um fundo estratégico. O que resultou nisso? Que melhorou o ganho do médico americano. Isso foi importante. Melhorou a qualidade. Isso, eu vejo a M&A como uma oportunidade de melhora de qualidade. Melhorou aquele fato de que você tem uma clínica e a clínica, aquele velho jargão. Nós temos exemplos 1000 para citar. Clínicas de grandes mestres, de grandes professores, de grande reputação, que com o passamento do líder ou dos líderes, a clínica entra em decrepitude e entra em estado de regressão. Então, esse movimento de M&A faz com que você possa manter a sua clínica, manter o seu patrimônio físico, o seu ativo, valor do seu ativo, ter um melhor ganho e fazer um movimento de familiar, de perpetuidade. Sua clínica faz com que sua família tenha perpetuidade do movimento, a coisa vai caminhando. Então, esse tudo junto são fatores de ganha-ganha. Eu não vejo perde-perde, nem perde-ganha. Eu vejo ganha-ganha. Todo mundo tem esse movimento de ganha-ganha. E aí você me pergunta, perguntando bem claramente, Mauro Júnior, no interior, eu acho que sim, a resposta é pessoal minha. Por quê? Porque é o que aconteceu nos Estados Unidos. Hoje, clínicas aí que têm um faturamento que a gente achava que era mínimo, estão entrando em movimentos de M&A. Isso se dando super bem. Aliás, esse mercado que eles chamam aí de brownfield ou greenfield, que eles às vezes vão fazendo, é um movimento que está cada vez mais aumentando nos Estados Unidos, e as clínicas oftalmológicas estão realmente entrando no processo de consolidação. E o que me deixa fascinado é que quando eu vejo que, por exemplo, revistas de grande impacto, que eu aprecio e leio, às vezes já até tem muita coisa publicada em alguma delas, eu vejo que a revista Ophthalmology, agora, poucos meses atrás, um paper analisando o impacto dos M&As nos Estados Unidos, na revista Ophthalmology. Um trabalho muito bem escrito, com análise de risco, análise de uma série de fatores. Então, eu acho que esse é um movimento sadio que veio para ajudar a oftalmologia nesse momento e que eu tive estudando isso bastante durante muito tempo, resolvemos entrar no movimento de M&A, que o Rafael deve ter falado com vocês aí, e estou extremamente satisfeito, feliz, aprendendo demais. O sujeito que trabalha pura e exclusivamente com gestão, que eu não sou um gestor. Eu sou um gestor, eu diria, o Mauro diz que eu sou gestor. Não sou, eu sou um gestor intuitivo, gestor mais pela intuição, pela experiência. Eu acho que esse fato de ser experiência e intuição te dá um sofrimento. E isso faz com que você possa se tornar um conselheiro. Acho que esse é o meu papel agora, conselheiro aí dessa plataforma que eu entrei. E eu estou muito feliz. Eu acho que não vi ainda os defeitos, vou ver. E eu prometo que vocês, se vocês, numa futura oportunidade, deixar passar um pouco, só para falar dos defeitos que eu vi, eu venho e falo mesmo, eu não tenho que ficar escondendo nada. Mas até agora, eu acho que é um movimento bastante sadio que veio para melhorar a qualidade de vida do médico, melhorar o trabalho médico, melhorar o ganho médico e trazer uma sustentabilidade para o negócio. É isso. Perfeito, obrigado.
Doutor Marcos, boa noite. Meu nome é João Pedro, sou acadêmico de medicina do 11º período e eu gostaria de fazer algumas perguntas para o senhor, na verdade duas. Só contextualizando um pouquinho também, o que o senhor falou aí dessa mudança de perspectiva do profissional da área da oftalmologia no futuro, a gente conversa muito aqui, né? Porque ainda tem esse conceito do residente entrar muito na oftalmologia com esse pensamento de catarata, né? Sempre, eu quero fazer catarata porque às vezes vê o preceptor que é bem sucedido nessa área e tudo. Só que ele não pensa nessa perspectiva que o senhor comentou, né? Que no futuro da medicina e da oftalmologia seria mais essa área além dos 60 anos, né? Na geriatria ali, você mexer com a própria óculos e as doenças de maiores cegueiras, né? E aí, entrando muito nessa questão, assim, de pensar, de sair da boiada, e é o que a gente conversa muito, naquela época o senhor já teve um pouco dessa ideia, dessa visão, e até queria que o senhor comentasse um pouquinho mais dessa questão de ir para os Estados Unidos, né? Porque, assim, naquela época já era assim, acredito eu, que era um feitio, assim, muito grande. E aí, contextualizando isso aí, entra as minhas duas perguntas. A primeira seria essa questão de ir para os Estados Unidos, né? Como você teve essa oportunidade na época, se você gostou muito dessa experiência, parece que sim, né? E queria fazer uma pergunta mais específica, seria a questão do porquê que você escolheu voltar para o Brasil, depois de tanto tempo lá, trabalhando lá. Não sei se foi de Research Fellow, como é que o senhor foi, se tinha essa divisão na época. Então, o que te fez voltar para o Brasil? E a última pergunta seria a sua opinião sobre os optometristas aqui no Brasil. Como você vê isso, vê com bons olhos ou não, a aprovação disso? Porque nos Estados Unidos é esse modelo que, igual o senhor falou, né? Tem os optometristas e tem os médicos oftalmologistas. Então, João Pedro, várias perguntas, eu vou tentar responder todas elas para você, da maneira que eu penso. Por que ir ou não para os Estados Unidos? Eu acho que a ida para os Estados Unidos agora tem que ser pontual e específica. Naquela época não existia, quando eu fui, não existia, eu queria fazer retina, eu formei no Hospital da Lagoa, onde nós tínhamos um serviço de retina lá, o hospital só de cirúrgico do SUS, no Rio, e nós operávamos bastante retina com o que existia à época, que chamava cerclagem de arruga, crioterapia e coisas, não fazíamos vitrectomia lá na residência, não tinha isso daí. Então eu quis ir para os Estados Unidos, um pouco porque eu queria realmente fazer a diferença e queria ter uma nova vivência. Então eu queria ir, não sabia muito o que o destino ia trazer. Existe muito destino disso aí. Tem um livro que eu aconselho vocês lerem, que chama O Andar do Bêbado, o acaso da sua vida. Chama Leonard Modlow. É um livro que eu já li umas 3, 4 vezes. Não pare nas primeiras 40 páginas, não ache enfadonho as primeiras 40 páginas. O Andar do Bêbado é muito legal. O efeito do acaso na sua vida. Ele prova, por teoria A mais E, que não existe acaso, que existe, como diz os mineiros aí, os goianos aqui nossos, fala que as pedras boas no fundo do rio, tudo se junta. Você acha uma pedra, tem várias no mesmo lugar. Então, as pessoas vão se agrupando e formando networking aí de coisas boas e vão acontecendo. Então, acho que tive muita sorte para isso. E fui para os Estados Unidos para achar um caminho para mim. Não tinha muito esse pensamento estruturado do que seria o meu futuro. E dei sorte. Entrei lá em Boston, em Harvard, no Retina Associates, com o professor Charles Kepis, que é o cara que inventou a cirurgia moderna de retina, ele junto com o Robert McNamara, e o cara lá era o lugar sagrado da cirurgia de retina no mundo. E caí lá e tive sorte, eles não tinham fellow, ainda eles tinham International Fellow, e o International Fellow era uma conotação diferente. Eu tinha, na época, o VQE e o ICFMG, que nem existe mais. Hoje são outros testes aí. E tem toda hora muda a sigla, né? 2 anos atrás mudou a sigla, que eu nem lembro que sigla é agora. Então, eu passei por isso daí e fiz a minha opção de ficar por lá 6 meses. Tinha um trabalho que eles estavam fazendo, dei muita sorte,
que era o levantamento do laser verde na fotocoagulação das membranas neovasculares subretinianas. E eu entrei de fundo nesse trabalho, levantando as fichas, e nós levantamos os dados, descobrimos uma coisa interessante, que era que as membranas, que a gente chama de membranas da mácula, perto da mácula, era um bom resultado. Longe da mácula, bom resultado. E no meio do caminho, era resultado ruim. E eles ficaram encabulados. Eu falei, por que vocês põem a metade do laser que vocês põem na outra? Vocês tinham menos energia, menos spots, menos área tratada. E a membrana voltava tudo. Ah, é isso mesmo. E esse trabalho ganhou o prêmio de melhor trabalho da Academia Americana. E eles são muito reconhecedores daquilo que as pessoas fazem, né? Uma meritocracia muito grande. E aí essa meritocracia fez com que eles me convidassem, eu fiquei muito tempo, e aí deu tudo certo. Mas hoje a história é diferente. Aí deu tudo certo, comecei a publicar, e depois eu virei assistente lá, e comecei a chefiar 2 departamentos, de angiofluorescência, departamento, comecei a ser o cirurgião First Surgeon, junto com o doutor, de First Assistant, que quer dizer, junto com o professor Skepens e com o professor Hal Mackenzie Freeman. E isso me abriu minhas portas, e naquela época não tinha isso. Você tinha uma special license no estado de Massachusetts, que eu poderia trabalhar e operar e atender lá em Boston, especificamente no Mass Eye and Ear, que é da Universidade de Harvard. E aí fui ficando, operando, fazendo, publicando, e essa coisa toda. Bom, então essa é a minha história. Eu voltei para o Brasil, montei o Fellow e começando a trabalhar. Agora, hoje mudou o conceito. Hoje, o que você tem nos Estados Unidos não muda. O que você tem no Brasil, nós conseguimos, a duras penas e com sacrifício de muitos, está aí o Mauro, o João, que também passaram por esses momentos aí de transição e tudo. O que você tem nos Estados Unidos hoje, em termos de tecnologia para tratamentos específicos, com essa globalização do conhecimento, que veio junto com a globalização das economias, então é quase que idêntico. Eu até ouso dizer que em algumas coisas, como nosso volume cirúrgico é um dos maiores que existem, com alta tecnologia, eu ouso dizer que em alguns lugares tem gente com muito mais experiência que muitos, na maioria dos lugares americanos, em alguns determinados tipos de cirurgia, na nossa área de oftalmologia. Então, para você ir para aprender algo, não. O que é que existe, então? Então, o que é a certificação de qualidade? Certificação de qualidade começou fazendo medicina, depois o cara fazia uma residência de 2 anos, depois uma residência de 3 anos, depois ele fazia também, além disso, já o cara já entra na residência pensando o que vai fazer depois de 6 meses, vai fazer catarata, retina, glaucoma, oftalmopediatria. Então, entra naquela cultura da felonização, né? Quer dizer, o cara entra pensando em já fazer uma subespecialidade, que não acho todo tão errado, mas eu acredito que isso vai diminuir. E aí você sai fazendo tudo. Hoje você faz no Brasil, a parte de ensino de retina é imbatível, catarata imbatível, córnea imbatível, em tudo. Neurooftalmo, córnea, eu já falei, oftalmopediatria, enfim. Então, não tem justificativa para você sair do Brasil até no Fellow. Aí o que sobra? Sobra o que você falou, um Research Fellow. Um Research Fellow de alguma coisa específica, bem específica, que você vai para os Estados Unidos, para te dar ainda um pequeno selo de qualidade que você já passou. Não é mais a Fellow, o residência com 2 anos, residência com 3, Fellow, e agora surgiram outras vertentes. Eu acho que está cada dia mais valorizado e por algum tempo ainda vai ficar o mestrado e o doutorado. A pós-graduação estrito sensu ainda traz algo de especial para a sua formação e uma grifezinha que você tem, a fonte que você vai criar. Eu acho que ainda faz falta você ter um título acadêmico, tanto de um lado de mestrado que subindo para doutorado ou direto doutorado. E aí entra os Estados Unidos. O que você vai fazer nos Estados Unidos? Vai fazer um Research Fellow igual, por exemplo, tem fellows meus que estão terminando aqui, que vão lá para os Estados Unidos para fazer 2 anos trabalhar com célula-tronco. Murilo Abud. Outro que vai para trabalhar com desenvolvimento de Swept Source OCT, que é um OCT, é um exame que a gente faz de mácula ou de nervo óptico. Chama tomografia de coerência óptica. O cara está fazendo desenvolvimento de Swept Source OCT, lá no MIT, por exemplo. Enfim,
são coisas específicas que você vai para um Research Fellow para voltar e publicar alguma coisa, geralmente com ou sem bolsa sanduíche para fazer o doutorado. Eu acho que isso aí ainda tem o seu lugar. Mas eu te digo que cada vez mais, a importância de você ter tido uma experiência para fazer o seu fellowship acabou nesses novos tempos. Você sim vai para um Research Fellow para fazer algo mais e isso vai persistir. Agora, eu acho que dentro da mesma proporção, talvez o título acadêmico com estrito sensu, mestrado e doutorado vai fazer falta e eu acho que vai aumentar o tempo de carreira, né? Para você começar a entrar no mercado de trabalho. É isso aí. A outra pergunta que você falou, por que eu voltei para o Brasil? Realmente, a oportunidade que eu tive para ficar lá era muito grande, mas eu me sentia realmente... a cabeça estava voltada para cá. Acho que foi uma decisão relativamente difícil, a oferta para ficar lá foi muito grande, e depois até a males que vem para bem, de conseguir fazer uma carreira que eu acho que foi boa, teve muita dificuldade em muitos aspectos, mas trabalho sempre tem, problema sempre tem, você tem que ter energia e força e sabedoria e bom senso para resolver os problemas. E eu vejo lá que, infelizmente, o que aconteceu foi que, se eu tivesse ficado, eu ia ficar no Retina Associates associado ao Retina Foundation. Agora, voltou a ser bom, mas até uns 5 anos atrás, o Retina Associates acabou, como acontece com as instituições privadas, nos Estados Unidos, inclusive. O Retina Associates acabar é uma loucura, né? Mas todos eram professores de Harvard ligados ao Retina Foundation, que era o braço de ensino. Eu ia ficar para trabalhar no Retina Associates como médico privado e também ter um horário, ter um vínculo com a Universidade de Harvard. E a Retina Associates acabou, para você ter uma ideia. Então, se eu tivesse Private Equity naquele tempo, possivelmente, o movimento de M&A, o Retina Associates teria ido um dos primeiros alvos e teria feito um movimento de consolidação. Mas, voltando para o nosso assunto, eu acho que voltar para o Brasil foi uma consequência de tudo isso, e eu quis voltar e deu certo, e foi bem, me deu vontade, porque tem um negócio curioso que eu nunca conto, sempre tem as pessoas. Teve uma época que eu recebia muito brasileiro para visitar Boston, muito, muito mesmo. Aí de Belo Horizonte, vários. Tinha um curso que a gente chamava, que os gringos, vendo esse nicho aí, criaram um curso de Retinal Photocoagulation e Basics of Vitrectomy, que é a cirurgia nossa de vitrectomia. Aí sempre vinham os brasileiros, era um curso para 5 pessoas. E um deles, esse curso, eu estava passeando até com os dois, eram 5 médicos, só um que não era do Rio de Janeiro. E eu estava no meu carro, eu mostrando o hospital. Naquela época, hoje não, mas naquela época foi um movimento bem constrangedor. Eu parei o carro, meia-noite, nós fomos a um restaurante, uma pizzaria famosa que tem lá em Boston, que eles queriam ir nessa pizzaria, que naquela época era um sucesso danado, hoje pizzaria virou normal. E, enfim, nós fomos lá e eu parei na frente do hospital, meia-noite, nevando, um frio horroroso, final de ano, muito frio, Boston é frio. E aí ele mostrando, aí veio o carro da polícia, parando em frente. Aí ele pegou, olhou, parou assim, desceu, documento, desce a mão, aqui, entreguei o documento, ele olhou, o que você está fazendo? Eu falei, não, eu trabalho, sou médico aqui, e eu estou mostrando para esse grupo que está nos visitando aqui, eu estou mostrando aqui o prédio à noite, que tinha uma iluminação à noite, muito bonita, por sinal. Aí ele pegou e fez a multa, eu já estava lá há 4 anos, né? Ele fez a multa, né? Que eu parei no lugar, falei, beleza, pagar a multa, sem problema. E ele escreveu lá, raça, ele pôs assim, Spanish. Isso era realmente um confronto, era uma afronta, né? Porque naquela época os movimentos de minoritários e nos Estados Unidos, desses movimentos todos aí que hoje afrodescendentes, isso, aquilo outro, virou tudo enfim. Falei, eu não vou ficar aqui, não, eu não quero ser só Spanish o resto da minha vida, não. Esse guarda me ajudou a voltar para o Brasil.
Isso me magoou um pouco. Eu fiquei muito bravo com isso daí. Aí eu falei com meus chefes lá, eles queriam chamar o chefe o dean da universidade para fazer uma queixa lá. Falei, não, forget it, não quero saber disso nada, deixa isso para lá, eu vou pagar minha multinha e ficar quieto. Enfim, era um movimento, são coisas muito bobas, mas eu tive realmente a oportunidade muito boa de ficar, e eu não arrependo nem um pouco de não ter ficado. Sobre a optometria, nossa velha luta, o único país com mais de 100 milhões de habitantes que não tem optometria, porque nós conseguimos, ao longo dos anos, solidificar a nossa carreira, e eu acho que quem for entrar no oftalmo, entra, porque se você entrar num lugar desorganizado, você entra com um pé atrás, né? Porque você vai sofrer lá na frente. E aqui não, aqui a optometria, no Brasil, a oftalmologia é muito organizada, tem um trabalho social muito intenso que faz com que a tendência para a optometria seja menor, e eu acho que isso daí faz com que a gente possa, pelo menos nessa nossa geração, nós acabamos de ter esse ano aí uma vitória há pouco tempo atrás, aí, que consolidou uma luta aí de uma DPF, que o pessoal da optometria entrou para considerar os decretos que normatizam a oftalmologia, os decretos de 1934, da época lá de Getúlio, eles acharam que isso era uma atribuição de preceitos fundamentais, que aquela lei devia ser caída com a nova Constituição de 88. E nós ganhamos no Supremo, depois de 12 anos, foi uma vitória muito boa. Mas eles estão aí, desistir eles não desistem, eu acho que no Brasil não faz falta. Se fizesse falta, eu faria. No Brasil, com a oftalmologia que a gente criou, com esse basics, com a background que a gente tem aí, de suporte para nossos pacientes, não faz falta ter optometria, não, e eu acho que nossos pacientes vão estar cada vez mais bem servidos. Então, acho que era isso. Você falou do Brasil, volta do Brasil, ir para os Estados Unidos, eu acho que só em condições específicas, acho que vale sim a pena se você tem algo específico para fazer. E a optometria no Brasil é essa luta aí que a minha geração vai entregar para de vocês aí. Eu espero que vocês saibam levar essa causa para frente. Muito obrigado, Tomás. Doutor Paulo, tá entendendo? Doutor Marcos? Super tranquilo. Doutor... Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tivemos um pequeno acidente aqui. Faz parte. Doutor Marcos, meu nome é Caio. Eu sou acadêmico da UFSJ, do 11º período. Primeiro, agradecer ao senhor aí pela oportunidade de estar contando um pouco da história. A gente, com certeza, absorve muito do que o senhor tem passado. Eu queria saber um pouco sobre essa trajetória sua aqui no Brasil, que você comentou que teve grandes oportunidades, tanto em São Paulo como em Belo Horizonte, mas acabou optando realmente de não se estabelecer em nenhuma dessas cidades. Então, como é que foi esse retorno lá para Goiânia, para Brasília, e como é que foram as suas experiências também com relação às grandes regiões do Brasil? Ou seja, você que já teve oportunidade no Norte, no Centro-Oeste e aqui no Sudeste, como é que é esse panorama aí dentro da oftalmologia de diferenças que o senhor enxerga? Eu acho que nós vamos ter que cada vez mais interiorizar a oftalmologia. Lá que está hoje a carência maior. O grading de oftalmologistas por regiões, cada vez a gente está colorindo mais o mapa com a interiorização da oftalmologia. Acho que é uma especialidade que tem todas as condições, porque Mauro e João podem dizer isso para vocês com muita propriedade, porque eu acho que eles pensam como eu. 85% dos problemas que nos procuram, dos pacientes que nos procuram, resolvem com uma simples consulta, resolve o seu problema. Então, o índice de resolutividade do oftalmologista que vai para o interior é muito, muito grande. E não esquecer também das periferias das grandes cidades e das cidades satélites ao redor de grandes cidades. Existe uma janela de oportunidade muito grande, enorme, nas cidades satélites, nas cidades circunvizinhas aí das grandes capitais,
e também no interior. Eu acho que eu vim para o interior, na verdade. Goiânia, na época, ainda é interior aqui. Nós somos filial de Minas Gerais aí, né? Goiás, quem não é mineiro é filho de mineiro, então já melhorou muito. Então é isso aí. Agora, eu acho que esse mapa de colorir o Brasil para o interior da oftalmologia, essa história de oftalmologistas é só um cara elitizado, que antigamente tinha, acabou isso daí. O oftalmologista hoje é um cara que realmente está no interior, está resolvendo problema, está operando bem catarata. Quem falou aí, ó, hoje uma cirurgia de catarata é tranquilo você realizar em qualquer cidade, aí com total chance de sucesso. Enfim, você está muito bem preparado. Então, eu acho que o interior vai cada vez mais receber um número maior de oftalmologistas. E as cidades ao redor das grandes metrópoles, além dos bairros mais distantes das grandes capitais, também ainda sofrem da ausência de consultório oftalmológico, pelo que a gente tem visto. Doutor Marcos, eu queria, o João falando, queria te agradecer demais. É uma oportunidade única aqui para os estudantes, né? Eu busco sempre trazer os melhores conselhos, as melhores orientações. Nosso evento sempre começa com um bate-papo. E agora, na nossa agenda, a gente segue. Os meninos têm uma rotina de apresentação de projetos, a gente discute um pouco do que eles já conseguiram fazer. Então, queria te agradecer muito. O João Ineco vai apresentar o evento que ele está elaborando aqui em parceria com o nosso grupo e com outros grupos externos. Queria pedir sua disponibilidade em assistir a apresentação dele, porque eu acho que você poderia dar ótimos toques nele também. O João é uma pessoa sensacional. Se ele quiser falar em 2 minutinhos, ele se apresentar. Ele é jovem, mas é um estudante, um empreendedor sensacional. Aí vou passar a palavra para ele. Te agradeço demais, Marcos, a possibilidade de convivência que a gente teve, o tanto que a gente aprende, a oportunidade que a gente tem lá no CBO de tê-lo sempre próximo, orientando todo mundo, sua abertura que dá para conversar e ajudar todo mundo, é uma coisa sensacional. Queria te agradecer muito em meu nome e de todo mundo que tem a oportunidade de ter a convivência com você. Poxa, João, obrigado. É verdade, assim, sem falsa demagogia, sem nada disso, vocês estão do lado do cara aí que eu admiro ao extremo. João é realmente uma das grandes estrelas da nova geração, assim, da nova média geração da oftalmologia brasileira. Ele realmente tem um senso de oportunidade ímpar. Isso que ele está fazendo aí, ó, isso é uma maravilha. Ele conseguiu colocar, enquadrar todo o sistema SUS da oftalmologia numa perspectiva que eu não tinha conhecido. Eu luto muito no SUS, mas eu tenho aprendido e muito com ele em todos os aspectos. Ele tirar de dentro do SUS, inclusive do próprio banco de dados do SUS, o DataSUS e outros bancos de dados, informações que podem retroalimentar novos conceitos e programar a oftalmologia dentro do SUS de uma nova vertente. Além do que, ele tem também uma concepção muito clara do papel da saúde suplementar, que é o que vocês vão estar vivendo, o papel da saúde suplementar e da convivência do médico dentro desse novo modelo de saúde suplementar, fontes pagadoras, fontes de métodos de pagamento, fee for service, fee for performance, enfim, modelos de remuneração que podem influenciar extremamente no futuro de vocês. De forma que é um prazer muito grande estar aqui, viu, João? Eu sou um admirador seu, eu fico vendo qual que são os seus próximos passos, onde eu vou estar junto para poder aprender e seguir. Então, muito obrigado pelas palavras, eu estou junto com vocês aí, vocês estão de parabéns, e gruda nesse homem aí, hein? Esse cara aí é o cara que pode realmente pôr vocês aí para um caminho diferente e orientar a carreira de vocês para um novo patamar, viu? Muda de patamar aí para participar junto com um cara com uma mente tão aberta e tão cheia de novas ideias que pode influenciar muito a vida de muitas pessoas da idade de vocês que estão começando a vida agora. Meus parabéns, muito obrigado pelo convite, vou estar aqui quietinho assistindo e muito obrigado mais uma vez e eu fico muito, muito feliz e mais ainda de rever o meu amigo Mauro Gobira, o homem agora que está com filho fazendo medicina e vai fazer oftalmo. Parabéns, Mauro. Tchau para vocês. Então, vou ficar quietinho aqui assistindo.
Obrigado, Marcos. Abraço. Outro.